alcance, e a gente tem que fazer. Por mais que a gente saiba que muitas vezes aqueles irmãos que não conseguem ascender a vida social, é porque fizeram uma opção. Muitos deles fizeram a opção antes de encarnar, que queria passar por essas dificuldades, para trabalhar a paciência, para trabalhar a humildade, para trabalhar a resiliência. Muitos de nós que às vezes fica reclamando que não sobra dinheiro no final do mês, que trabalha e que não tem muito conforto material, a gente reclama, mas na verdade foi a gente que pediu isso. Justamente porque em outras oportunidades, em outras encarnações, a gente teve uma condição social melhor e a gente fez um mau uso dessa condição social. Porque o que acontece geralmente com o ser humano que é mais abastado materialmente falando, ele fica egoísta, ele não se preocupa com o próximo, ele não tem empatia com o próximo, ele não se preocupa em pegar um pouco daquilo que está sobrando e poder ajudar mais as pessoas. E isso faz muita falta quando você chega do lado de lá, que chega o seu anjo da guarda, que chega as pessoas que ajudaram você a encarnar e fala assim: ó, fulano, você lembra ano tal, situação tal, que você estava perto de uma pessoa assim, que você tinha condição de ajudar, por que você não ajudou? Fulano, sabe aquele vizinho seu que morava do lado da sua casa, que você ia passar dificuldade, que você não fazia nada, você podia ter tentado ajudar, você podia ter tentado fazer alguma coisa por ele, você não fez nada. Quantos domingos, sábados, sextas e segundas-feiras, sabendo que lá naquele centro onde você ia de vez em quando assistir a palestra, tinha um trabalho social para fazer, e você nunca se deu ao trabalho de ir lá para ajudar a fazer a sopa? Você nunca se deu ao trabalho de ir lá para saber se alguém estava precisando de consertar uma lâmpada, consertar um cano? Você tinha habilidade? É isso. Deus fez a vida para que a gente interagisse uns com os outros e poder um ajudar o outro. E a gente é muito frio, a gente só se preocupa com a gente. E quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando para mim também, tá? Ninguém aqui é perfeito. A gente tem que lutar para ser perfeito. A gente tem que lutar para que a gente seja melhor a cada dia. E muitas vezes eu me policio e tento, e às vezes eu me pego também, sendo frio. Não pode ser. Eu dou exemplo que acontece comigo e que acontece com pessoas que são próximas a mim. A gente tem um trabalho lá num outro centro chamado Chico Xavier, que era aqui no setor Pedro do Rico, e agora passou lá para Nova Suíça. Toda terça-feira a gente reúne e vai fazer a entrega de alimento para os moradores, o pessoal que está em situação de rua. Então é muito bonito quando você está junto com seus amigos, né? Reunir, pegar um sanduíche, levar para o nosso irmão que está em situação de rua e ajudar a entregar o pão para ele. Mas e aí, a hora que você está no dia a dia, andando, você está passando na rua e você vê alguém com fome que vem te pedir comida, será que você tem aquela paciência que você tem? Aquela benevolência que você tem? Na hora que você está sozinho e vem alguém te pedir um pão? Chico Xavier contava muito a história de quando ele estava... Chico Xavier era um funcionário público, né? Aí um dia ele estava voltando para o trabalho, porque ele tinha ido almoçar em casa, e voltava para o trabalho. Ele olhou para o relógio, faltava 15 para as 2. Ele tinha que bater o cartão às 14 horas em ponto. O Chico era perseguido, tá? O povo não gostava dele e ficava tentando achar um erro dele para prejudicar ele. No que ele estava quase chegando no trabalho dele, ele encontrou uma mulher que estava desesperada. Ela estava desesperada.
Chico, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Ela queria conversar com o Chico. E o Chico olhou o relógio e pensou assim: nossa, eu não posso atrasar. Ô irmã, vamos conversar à noite? Aí ela chorando: não, Chico, eu preciso falar com você agora. E o Chico pensou em ir. O Emmanuel puxou dele e falou: Chico, você veio aqui na terra para trabalhar pelo próximo. Se eles cortar seu dia, deixa eu cortar. Conversa com ela está precisando. Até o Chico, né, gente? Isso era bem no começo. Aí o Chico pensou: nossa, é verdade. E ele parou e foi conversar com a mulher. E a mulher estava realmente desesperada. E o Chico, naquela candura, naquela alegria cristã que ele tinha de poder ajudar, acalmou, conversou com ela. Enquanto ela ia contando os problemas dela, o Chico ia enxergando o quadro espiritual dela todinho e sabendo por que ela estava passando por aquilo e o que ela precisava de ouvir para que ela fosse confortada. E o Chico conseguiu conversar com ela e confortou, explicou para ela que era uma situação momentânea, que ela teria que passar por aquilo, mas que mais para frente ela ia conseguir ter paz naquela situação. E ele conversou com ela um tempo, deu tempo de voltar para o trabalho ainda, sem cortar o dia dele. Só que a hora que ele conversou com a mulher, fez uma oração por ela, ele saiu em direção ao trabalho dele. Aí ele atravessou 2 esquinas do Emmanuel e falou assim: Chico, olha para trás. Quando ele olhou para trás, a mulher estava lá no mesmo lugar, rezando por ele. E o Chico conseguia enxergar de dentro do coração da mulher e da cabeça da mulher sair uma luz em direção a ele. Aí o Chico falou assim para o Emmanuel: ô meu irmão, muito obrigado por ter me alertado. Olha que maravilha, ela está rezando por mim. Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim: pois é, agora imagina se você tivesse ficado para conversar com ela, o que estava vindo de lá agora? Que tipo de energia que estava vindo para você? E isso serve de exemplo para todo mundo aqui, inclusive para o palestrante que vos fala. Tanto que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente expõe, o tipo de energia que a gente está passando para o mundo. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Cantar uma música para ficar mais tranquilo. Um dia a areia branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir para ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
anúncio colorido que você vê agora, as ruas por onde andas, a casa onde moras. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Então, para a gente refletir, a gente está falando hoje sobre a desigualdade das riquezas. Por que dessa desigualdade? Em previdência de uns e a grande previdência de outros. E quantos de nós não joga só para o lado da sorte, né? As coisas que às vezes a gente faz, a gente toma decisões erradas, porque ninguém é perfeito. Mas poucos de nós assumimos os nossos erros, e quando acontece uma coisa errada, a gente fala que errou. A maioria das vezes a gente culpa a sorte, a gente culpa o próximo, a gente culpa o destino, culpa o fulano ou ciclano, quando na verdade nós somos os senhores do nosso próprio destino. É duro, mas é verdade. Muitos de nós tomam decisões erradas, depois a gente tem que arcar com as consequências. Desde pequeno que eu tenho pavor dessa frase, porque uma vez eu fiz uma coisa muito errada, meu pai me deu uma taca bem dada, só que antes dele me bater ele falou assim: você errou, agora você vai arcar com as consequências. Eu não tinha ideia do que era isso, arcar com as consequências. Eu só sei que apanhei pra caramba. Eu tinha visto um filme do Simbal Marujo e tinha uma arca, né? Cheia de joias. A hora que falou arcar, eu pensei que era arca. Eu falei, mas a arca só tem coisa boa, gente. E eu vou arcar e vou apanhar. E apanhei. Foi bem dada a ataque, eu precisava. E aprendi a lição. Não é certo o pai bater em filho, mas hoje a gente tem esse conhecimento. Na época meu pai não tinha. Ele não fez por mal, ele fez porque foi o que ele aprendeu e achava que era o certo. Hoje a gente já sabe que existem outras maneiras de educar as crianças sem ter que bater em crianças. Mas uma palmadinha de vez em quando não faz mal. Se for com amor, uma palmadinha só aquela só para a pessoa, só a criança ficar esperta na mão, né? Se tiver 2 aninhos e quiser colocar o garfo na tomada, é melhor você dar um tapinha na mão do que levar um choque, às vezes tem problema no coração e morre. Mas o meu pai fez eu arcar com as consequências. Essa frase ficou. Eu tenho que fazer terapia, viu? Eu tenho que fazer uma terapia para mim aprender a lidar com essa frase. Mas é aí que está. Voltando ao nosso tema. A desigualdade das riquezas. A gente tem essa desigualdade, é uma coisa que faz parte da vida, faz parte. A gente que é cristão, a gente tem que lutar para que essa desigualdade seja cada vez menor. Mas aí a gente tem que saber também que cada um faz a sua parte. Quantos de nós aqui não conhecemos aquele irmão que poderia estar um pouquinho melhor na vida se tivesse estudado e ele não quis estudar? Ele fez a opção de não querer estudar. Aqui não é lugar para falar de política, né? Mas às vezes tem a ver com o tema. Eu acho excelente o programa Bolsa Família, é um programa de distribuição de renda maravilhoso.
Mas eu queria que o Bolsa Família tivesse uma contrapartida. Tipo assim, você está no Bolsa Família, mas você tem que fazer um curso profissionalizante. Você tem que fazer um curso profissionalizante enquanto você está no Bolsa Família. Porque a gente não quer que você fique no Bolsa Família o resto da vida. A gente quer que você faça o curso. Então você vai ganhar o Bolsa Família, mas você é obrigado a fazer o curso profissionalizante. Ah, mas eu não tenho nem, não sei nem escrever. Então vai alfabetizar. Ah, essa pessoa é doente, não tem condição? Tudo bem, essa não tem condição. Mas a maioria a gente sabe que tem condição e poderia estar estudando para depois, mais para frente, arrumar um emprego e ser independente. Aí a gente já está fazendo o quê? Ajudando a pessoa. O espírito tem sempre aquele negócio, né? Ah, a gente não pode dar um peixe, tem que ensinar a pescar. Só que tem hora que a pessoa está passando necessidade, está morrendo de fome, você tem que dar o peixe sim, porque senão vai morrer de fome. Depois que você der o peixe, que ele estiver alimentado, aí você fala assim para ele, agora eu vou continuar te dando peixe, só que você vai aprender a pescar. Então tudo é uma transição. No começo você dá o peixe, para não deixar morrer de fome. Inclusive Jesus Cristo deu o peixe, multiplicou o peixe. Só que durante esse tempo que você estiver ganhando o peixe, eu quero que você aprenda a pescar. E o melhor ainda, pescaria sustentável, viu? Sem estragar o meio ambiente. Para isso que a gente precisa de estudar, fazer o curso e aprender a pescar sem depredar o rio, para que as outras gerações continuem pescando quando você for embora. Aí a gente está no caminho certo para quê? Para vencer essa desigualdade que está escrito no Evangelho. Existe porque a evolução das pessoas, cara, até que hora que eu tenho aqui? São 8h05 já. 7 minutos. Tá. 8h12? Tá. Então, gente, a desigualdade de riquezas é uma coisa que existe naturalmente, devido à nossa evolução que a gente está hoje ainda. A evolução nossa ainda é muito pequena e existe uma disparidade muito grande de espíritos na Terra que tem uma evolução, outra evolução melhor, outra evolução muito melhor e tem muitos com evolução muito pior. Por isso, essa desigualdade de riquezas. Primeiro, porque muitos de nós não teríamos previdência se tivesse aquela riqueza. Segundo, porque muitos de nós pediram para vir nessa encarnação com dificuldades financeiras, para aprender a ter paciência, resiliência e aprender a dar valor no pouco. Quem aqui já não passou por uma situação de você perder alguma coisa, mas quando você olha para frente e olha, poxa, eu perdi isso, mas ainda tem aquilo. Eu perdi um pouco, mas ainda continuo com isso. Então a gente ainda agradece a Deus, ainda que vão-se os anéis e ficam os dedos. Às vezes você perde um pouco, mas você ainda continua com um pouco. Então você dá valor nisso. Então a gente tem que ter essa visão. Hoje a gente tem essa desigualdade, é devido à nossa diferença de evolução. Mas isso não significa que a gente tem que se contentar e não querer crescer. Todo mundo tem que crescer. E agradecer pelo pouco que já tem. Essa música é boa para agradecer a Deus. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite estou no céu.
pra assistir. Deus e eu no sertão. As horas não sei, mas vejo um clarão. Lá vou eu mudar do chão. Trabalho cantando, até a inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa eu vou ver minha menina. De volta pra casa, queima a lenha do fogão e junto ao sol da mata eu e um violão. Deus e eu no sertão. Vamos preparar então para a gente encerrar o nosso bate-papo. Lembrando a vocês, quem tiver a fim de seguir a gente no Instagram, segue lá Júnior Seabra Músico, para você conhecer meu trabalho de músico também, que eu tenho aí pela noite de Goiânia, em festas, com barzinhos e de vez em quando clube, hotel. E também lá eu vou avisando que eu faço palestras, né? Eu faço palestras em algumas casas aqui em Goiânia. Aí quem quiser, de repente eu vou fazer palestra no centro que fica mais próximo da sua casa, eu aviso lá pelo Instagram, Júnior Seabra Músico. Quero avisar para vocês também, né, que essa casa aqui, as outras casas que existem aqui em Goiânia, toda casa espírita tem sempre um trabalho de caridade. Se você não está fazendo nada pelo próximo, quiser começar, tira um dia do mês. Um dia do mês. Procura. Toda casa tem trabalhos filantrópicos. Você pode dedicar um dia por mês para fazer alguma coisa. Tem distribuição de sopa, tem casa que faz uma sopinha no final de semana, no sábado, vai levar para o pessoal. Você pode ir e ajudar com a sua mão de obra para fazer a sopa e depois ir entregar. Tem casa que faz trabalho de enxoval para criança. A casa que você vem para receber o passe, tem que pagar energia elétrica para a Equatorial, tem que pagar água para sanear, tem que pagar o IPTU para a prefeitura, tem que pagar a água que compra. Então, se de repente você puder ajudar com R$5, você já está ajudando. Quando você faz um trabalho em que você ajuda uma casa, você está ajudando uma casa que ajuda várias pessoas. Então, um pouquinho do seu trabalho multiplica por vários trabalhos. Imagina quantas pessoas que essa casa aqui cura através dos passes. Tem gente, muita gente que entra numa casa dessa aqui, passando por muita dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldade emocional, e aí começa a frequentar a casa, começa a trabalhar na casa, e a casa transforma a vida dessa pessoa. Quando você está ajudando uma casa dessa aqui, transformando vidas, toda essa energia positiva que gera de ajudar uma pessoa, chega para você porque você está ajudando a casa. Né, dona Carla? Então, estamos conversados. A melhor maneira da gente diminuir a desigualdade da riqueza é cada um fazendo a sua parte pelo próximo. Vamos fazer a nossa parte cada dia mais pelos nossos irmãos. Muito obrigado a vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Com fé em Deus.